Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 27, do verso 33 ao verso 44, onde encontramos a narrativa sobre a crucificação de Jesus segundo Mateus. Diz o verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Finaliza então o desfile com o objetivo de impor medo, e provavelmente isso é feito ou era feito por uma estrada bastante movimentada, para que todos pudessem, no máximo possível, verificar, ver, ficar com medo, tomar como lição a ação do Império Romano, como eles agiam contra os seus inimigos, contra aqueles que se levantavam contra o seu poder. Então, ao terminar o desfile, provavelmente por uma estrada muito movimentada, finalizando num lugar onde também movimentado, um lugar de muita visibilidade. Nós vamos ver mais na frente que muitos transeuntes passam pelo local e veem os crucificados. Isso era propositadamente determinado. Então chega ao lugar, né, indicado aqui como lugar da caveira. Duas hipóteses para essa nomenclatura. Uma, que o cume desse monte, dessa montanha, parecia uma caveira, um crânio, ou um lugar de desova com muitos ossos, com muitos cadáveres. Pode ser uma ou outra. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Verso 34. O Salmo 69, verso 21, é aqui indicado pela ação de dar vinho a beber, como também está indicado no Salmo 69, verso 21, deram-me vinho. No entanto, diz o texto que ele prova e não quis beber, mas o texto também não apresenta uma justificativa. No texto não é dito a razão pela qual ele não quis beber o vinho. Verso 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. É interessante que essa única frase é usada para o ato da crucificação em si. Depois de o crucificarem. Apenas esta pequena frase traz a informação de que a crucificação foi executada. Não há nenhum texto, nenhuma explicação, nenhum detalhe pormenorizado da forma como a crucificação foi feita. Apenas uma frase já indicando o acontecido, depois de o crucificarem. Então, a frase ou o texto vai se concentrar no que sucede ou nos detalhes em torno da crucificação, como é indicado no verso 35. Repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Ou seja, os soldados sempre têm o direito ao despojo do prisioneiro, daquele que é executado, daquele que é morto. Então eles usufruem desse direito, como soldados que vão executar, de terem o despojo do prisioneiro. Como o despojo é uma peça e eles são vários, tira-se então a sorte para ver qual deles vai ficar com o despojo, com o manto, porque se repartir no sentido de cortar, perde o seu valor. Então essa é a razão pela qual eles tiram sorte para ver quem vai ficar com o manto, que é o despojo do prisioneiro. O despojo é direito daquele que executa ou que mata. Bem, e aí continua nos mostrando que ele então fica nu. Ao tirar a veste, ele fica nu, que é um reforço à vergonha para o crucificado. É sempre importante ressaltar que esta ação de crucificação era uma execução penal dada apenas a não cidadãos romanos e também a escravos e pessoas de baixo escalão social para aquela época. Ou seja,
não era qualquer pessoa que era crucificada, mas apenas pessoas bastante desprezíveis para aquela sociedade. E aí reforça-se a humilhação, né, de não apenas ser crucificado, mas também reforça a humilhação em que o crucificado fica exposto nu, para aumentar a sua humilhação. Em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, fala sobre a maldição daquele que é crucificado. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E aí se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo vai utilizar bastante. Cristo se faz maldição por nós. Verso 36, e assentados ali o guardavam. Diferentemente dos discípulos que no Getsêmani não estavam dispostos a sentar e guardar ou vigiar com Jesus em grande sofrimento, aqui os soldados mantêm a guarda sentados e mantêm a vigilância até o momento em que o crucificado dará o seu último suspiro. Então é uma mensagem também que mostra que os discípulos não vigiaram com Jesus, mas os seus executores o vigiam na hora da morte. Verso 37, por cima da sua cabeça puseram escrita uma acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa é a acusação oficial que os principais sacerdotes levam a Pilatos para que este execute a pena sobre Jesus como traidor, como rebelde, como um guerrilheiro que se levanta contra o poder romano. Então está ali a sua acusação sobre a cabeça no madeiro. Verso 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A partir do verso 38, o evangelista nos apresenta 3 grupos de zombadores de Jesus neste momento. O primeiro grupo de zombadores é formado pelos 2 ladrões, um crucificado à sua direita e outro crucificado à sua esquerda. Cumpre-se ali o que diz Isaías 53, verso 12, entre os transgressores esteve. É interessante também observar que a palavra ladrão aqui é a tradução da palavra lestai, ladrões, é a tradução da palavra grega lestai, que não significa o ladrão comum, mas significa o guerrilheiro, né? Ou seja, aquele salteador, aquele que roubava em prol de uma causa de guerrilha, ou que matava em prol de uma causa de guerrilha. Ou seja, Barrabás era um desses ladrões, era um desses guerrilheiros que, numa revolta contra os romanos, monta um bando de salteadores para guerrear contra o Império Romano. E havia muitos grupos guerrilheiros nos dias de Jesus, com investidas contra as autoridades romanas e investidas contra aqueles judeus, normalmente ricos, que apoiavam a dominação romana. Então era muito comum esses grupos de bandidos naquela época, chamados aqui de ladrões, mas é importante a gente ressaltar que não eram ladrões no sentido simples do termo de alguém que rouba o outro, mas eram salteadores, eram guerrilheiros, eram pessoas envolvidas em grupos de guerrilha para tomar o poder ou expulsar os invasores romanos do seu território. Então, como Jesus é processado, né, indiciado pelos principais sacerdotes diante de Pilatos, como um desses, alguém que aspira o reino, alguém que quer tomar o poder, então ele é crucificado entre outros que também vão sofrer execução semelhante, ou seja, diante das acusações que Jesus sofre, esses 2 ladrões também são então guerrilheiros que fazem parte de grupos de bandidos que estão lutando contra o poder romano. Então esses 2 bandidos, à direita e à esquerda, são então os primeiros zombadores de Jesus, como diz o texto. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bem, é claro que a informação da zombaria dos 2 é dada no verso 44, que retoma
os dois ladrões. Mas a gente vai agora passar para o segundo grupo de zombadores, que são os transeuntes, o terceiro grupo de zombadores, que são os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e por fim o verso 44 volta ao verso 38, falando daqueles que foram crucificados ao lado de Jesus, que também zombavam dele. Verso 39, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Os que iam passando, ou seja, como era um lugar de movimento, de estrada, propositadamente, eles então blasfemavam dele. A expressão blasfemar aqui significa negar que Jesus é o enviado de Deus, negar que Jesus é o representante de Deus. A blasfêmia deles significa dizer: você não é o enviado de Deus, você não é aquele que diz ser, você não é o filho de Deus, Deus não te enviou, você não representa Deus. Então a blasfêmia se refere a essa negação de Jesus como o enviado de Deus. Meneando a cabeça, uma expressão um comportamento, uma expressão física de desprezo. Também encontramos essa expressão no Salmo 22, verso 7, onde também fala sobre desprezo e zombaria, por meio dessa ação, meneando a cabeça, diziam: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas. É a mesma acusação usada contra Jesus no Sinédrio pelo sumo sacerdote e os principais sacerdotes. Embora Jesus não tenha dito isso, e isso várias vezes é mostrado, que as testemunhas eram falsas, mentiam, no entanto, tem um sentido espiritual verdadeiro, que Jesus vai ressuscitar ao 3º dia, e o templo, o lugar da habitação de Deus, é o seu próprio corpo. E também no final do verso 40, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz, remonta à tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, onde Satanás também usa essa expressão: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Assim, esses transeuntes, esses passantes, continuam o trabalho de Satanás, de tentar Jesus, de provar Jesus e fazer com que ele abandone o seu propósito, para fazer com que ele não cumpra a sua função, o seu trabalho como enviado de Deus. E aí vem o verso 41, o terceiro grupo de zombadores. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Bem, em outros momentos no Evangelho de Mateus, nós já vimos os fariseus e escribas pedindo de Jesus um sinal para passarem a crer que ele era o enviado de Deus. E Jesus disse que nenhum sinal lhes seria dado a não ser do profeta Jonas. Então aqui está o sinal do profeta Jonas, Jesus sendo morto, Jesus indo para o ventre do peixe, ou o centro da terra, o lugar dos mortos, o reino dos mortos. Esse é o sinal de Deus, que não é interpretado por eles como um enviado de Deus, pois para eles o enviado de Deus, o Filho de Deus, não estaria sujeito a esses sofrimentos, a essa tortura, a essa execução. Isso mostra um completo desconhecimento deles, ou um ignorar conveniente da trajetória dos profetas que viveram ao longo do tempo. Muitos dos profetas, por fazerem a vontade de Deus, por estarem no caminho do Senhor, por serem enviados por Deus, vão sofrer torturas, abandonos, desprezos, zombarias e morte. Ou seja, então, essa interpretação de que o enviado de Deus será bem sucedido, o enviado de Deus não estará sujeito à crucificação, à tortura, à morte, a sofrimentos, é uma interpretação equivocada diante dos próprios exemplos dos profetas ao longo da tradição bíblica judaica. É conveniente para eles, nesse momento, entender que se alguém é enviado por Deus, não pode sofrer, não pode estar crucificado, não pode passar por humilhações ou zombado, o que revela um completo desprezo da própria Escritura, que mostra exemplos completamente diferentes desse. E aí eles dizem: creremos nele.
ou seja, tentando Jesus até no último momento a manifestar o seu poder, sair do sofrimento, da cruz, do propósito de Deus, para que eles então o possam seguir. E continuam zombando, dizendo no verso 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. É uma citação do Salmo de número 22, verso 8, que revela na boca desses escribas, fariseus e principais sacerdotes, principais sacerdotes, escribas e anciãos, revelam uma completa ignorância a respeito do que é ser o escolhido de Deus ou enviado de Deus. Para eles, como eu já disse, o ser filho de Deus tem que vencer e descer da cruz, enquanto na realidade o ser filho de Deus está ali entregando a sua vida na cruz. E o verso 44 retoma o verso 38, os ladrões crucificados à direita e à esquerda de Jesus, dizendo, e os mesmos impropérios, ou seja, a mesma coisa que os passantes diziam, a mesma coisa que os principais sacerdotes, escribas e anciãos, zombando de Jesus, diziam, os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Está claro no Evangelho de Mateus, quando ele diz que os ladrões, está no plural, se referindo ao da direita e da esquerda, ambos também zombavam de Jesus como os outros dois grupos. Essa é a mensagem mateana a respeito da crucificação de Jesus. O pregador apresenta a sua pregação. Que Deus os abençoe e que essas palavras sejam úteis para o nosso ensino, entendendo que o enviado de Deus, aquele que Deus escolheu, a evidência do envio de Deus não é necessariamente o sucesso, a fartura, a glória, mas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, significará o sofrimento e a rejeição, como os muitos profetas que viveram antes de Jesus, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças, assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Um abraço.